Olá a todos os camaradas. Eu gostaria de falar um pouco sobre a situação da conjuntura atual em relação aos protestos que vêm acontecendo em Cuba e suas consequências, tanto nacionais quanto internacionais. Eu não vou falar a partir dos conhecimentos das minhas leituras recentes e antigas sobre a situação cubana. Eu vou falar baseando-me nas manchetes das notícias que vêm sendo veiculadas nos grandes jornais. Eu vou citar aqui o nome dos jornais e vou dizer as manchetes que eles postam, certo? E fazer uma discussão sobre, não sobre a intenção do jornal, mas sim sobre o que ele quer dizer, a pergunta que os jornais fazem em suas manchetes, em seus subtítulos e tudo mais. Vamos tentar fazer aqui um vídeo bastante diverso de opiniões e discutindo coisas importantes, porque não dá pra gente dar respostas simples para situações que são de fato complexas e merecem mais atenção da gente. Vamos lá. Protestos em Cuba. Por que parte dos cubanos continua a apoiar o governo? UOL Notícias. A resposta para isso é muito simples. Veja, o embargo contra Cuba, que é um embargo cruel, genocida, assassino, ele existe há 60 anos, pelo menos. Certo? Vai fazer 60 anos em 2022. Ele teve momentos de afrouxamento e momentos de reforçamento. Né? Por exemplo, durante a Guerra Fria, em que Cuba poderia se beneficiar do comércio com os países socialistas, o bloqueio não era tão grande, não era grande coisa. Ou pelo menos ele não era tão cruel quanto é hoje. Só que quando os países socialistas deixaram de existir quase que de um dia para o outro, Cuba perdeu uma quantidade enorme da sua capacidade de exportação e de importação. Nenhum país, além de Cuba e Coreia Popular, passaram por essa situação. Nenhum país passou por essa queda tão grande de contato econômico com o exterior. E foi justamente nesse período que os Estados Unidos aproveitaram para editar leis, especialmente no Congresso americano, como a Lei de 96, a lei chamada Helms-Burton, para acentuar o embargo contra Cuba, justamente no seu período mais tenso, no seu período mais delicado, chamado período especial. Né? E coisas semelhantes aconteceram também na Coreia Popular. Só que até a Coreia Popular criar seus sistemas de mísseis nucleares, ela não tinha sido tão afetada por embargos quanto Cuba. Cuba era meio que o símbolo mundial daquilo que queria se mudar, né? Queria se mudar o regime cubano de qualquer jeito. Então aproveitar esse sistema, esse período delicado, esse período especial, era interessante porque aprofundando a dependência, a miséria, o aumento dos problemas em Cuba poderia fazer com que o povo se levantasse contra o governo e o destituísse. Isso é cruel, obviamente, no sentido de princípio ser, obviamente, uma coisa extremamente cruel, genocida, assassina, mas o objetivo não conseguiu êxito, certo? O objetivo não chegou lá. Não conseguiram derrubar o governo e nem criar grandes e massivos protestos que de fato questionassem o sistema cubano e derrubassem o governo. Por que as pessoas continuam apoiando o governo cubano? Muito simples. Né? Cuba continua fornecendo aos cidadãos serviços gratuitos e de uma qualidade superior à maior parte dos países que estão em volta de Cuba. Então, por exemplo, para que os cubanos em massa desistissem do governo cubano, precisaria se ter um motivo muito grande em relação ao governo cubano e não em relação a Cuba. Quer dizer, não em relação ao embargo. Né? Porque assim, durante décadas, o governo cubano deixou muito claro para a população de que o embargo era o seu maior problema. Né? E que essa situação foi agravada pela pandemia, não só pelo governo Donald Trump, como também pela pandemia, já que tiveram que tiveram que limitar a questão do turismo, que é uma das principais fontes de renda, de entrada de dólares em Cuba, que é um país dependente de dólares. Cuba não é um país superpoderoso, industrializado, que pode se abster do comércio internacional. Ela não pode, assim como todos os países em volta dela. Então, esse embargo é um asfixiador de Cuba, que nenhum outro país em volta tem. Muitos países em volta de Cuba são muito mais pobres, com uma quantidade infinitamente inferior de serviços básicos, universais e gratuitos, e não tem embargo. Cuba é um sucesso nesse quesito, porque apesar do embargo, conseguiu fornecer aos cubanos uma vida melhor, superior, mais culturalmente valorizada, né? Mais educacionalmente valorizada do que os países em volta. Exatamente isso. Claro que a situação pode ser muito melhor e ninguém aqui está idealizando o que Cuba tem. Ninguém está idealizando, ninguém está dizendo que tem coisas grandiosas, todos os países deviam ter. Não, gostaria que a riqueza de Cuba aumentasse e que cada cidadão cubano nunca mais ouvisse falar do que é, por exemplo,
racionamento de alimentos, falta de seringas, falta de medicamentos, aumento de doenças epidêmicas por conta de falta de insumos e tudo mais. Queria que ninguém no mundo mais passasse por esse tipo de situação. Mas infelizmente isso acontece. Então os cubanos têm muitos motivos para apoiar o governo cubano. Especialmente tudo que o governo cubano fez para que eles saíssem de uma situação de miserabilidade, de exploração. Basicamente Cuba era um prostíbulo gigante, era uma ilha prostíbulo, é basicamente uma ilha de tráfico de drogas, da máfia e tudo mais, né? E tornou-se uma coisa superior, uma coisa melhor, acima de todos os outros países latino-americanos, assim, em volta dela, né? Supera os índices de muitos países, inclusive desenvolvidos, né? No quesito de garantia de direitos, que são de fato direitos democráticos. Mas eu vou falar isso em outro momento. Então, os cubanos têm muitos motivos para apoiar esse governo. Protestos em Cuba. A esquerda brasileira fica contra o povo cubano e a favor da ditadura do governo. O nome disso aqui é Política, se não me engano, o nome desse jornal é Estadão. Veja só, o fato de terem milhares de pessoas se manifestando contra o governo, ou por motivos legítimos, veja que eu não estou questionando a legitimidade dos protestos, apesar de ter sim um fator, mas eu não vou falar dele agora. Por motivos legítimos, não quer dizer que o governo ele esteja completamente errado em suas políticas, e sim que uma parcela da população identificou que certas questões na sua vida estão piorando por motivos variados, e elas entenderam que, nesse caso, precisam colocar a culpa dessa piora da situação de vida no governo, ou no socialismo, ou no caráter autoritário do regime, que eu discordo, mas enfim, vamos partir desse princípio. Elas avaliaram e chegaram a essa conclusão. Eu não preciso concordar com essa conclusão, o governo cubano não precisa concordar com essa conclusão e as esquerdas não precisam concordar com essa conclusão. Especialmente se essa conclusão levar à destruição completa do sistema de seguridade social que existe em Cuba, que é superior, como eu disse de novo, vou repetir, superior aos países latino-americanos vizinhos. Então, na minha opinião, primeiro que é função de toda a esquerda apoiar Cuba e sua revolução, contra os ataques imperialistas e contra o embargo, certo? E milhares de pessoas não representam a massa da população cubana. Mas é importante uma coisa. Eu não estou dizendo que a solução contra essas milhares de pessoas seja tiroteio, bomba, atropelamento e repressão absoluta, prisões. Não. Não. Essas pessoas precisam ser ouvidas e deve-se explicar a essas pessoas que a situação agravada da pandemia não se dá por conta das ações do governo, não se dá por conta do sistema socialista. Pelo contrário, na verdade, se não fosse o sistema socialista, estaria tudo muito pior. É só, de novo, olhar para os países vizinhos a Cuba, certo? Olhar para os países vizinhos a Cuba. E é interessante notar o seguinte, Cuba foi o primeiro país pequeno a criar suas próprias vacinas. Ou seja, não só Cuba ela tem capacidade de minorar os efeitos da pandemia, como também de remediar a pandemia, né? Coisa que pouquíssimos países, inclusive alguns muito maiores do que Cuba, não podem fazer. Não conseguiram fazer. Perceba como é superior o regime socialista, de que mesmo com embargo eles conseguem coisas extraordinárias como essas. Então existem muitos motivos sim para a esquerda estar apoiando o governo cubano. O fato do Estadão considerar Cuba uma ditadura não quer dizer que nós devamos considerar uma ditadura. Porque existem mecanismos de democracia direta em Cuba, existem mecanismos de seguridade social que o Brasil nunca teve. Por mais que a Constituição brasileira queira implantar no Brasil esse tipo de seguridade social universal, ainda assim tem muitas debilidades. E Cuba, com sua revolução, conseguiu implantar. É um país pequeno? Sim. Uma população pequena? Sim. É um país dependente que nunca deixou de ser dependente? Sim. Mas mesmo com tudo isso, conseguiu manter um sistema que democratizou. Vou repetir, democratizou a sociedade cubana, porque deu dignidade a ela. Direito à educação, direito à saúde, direito a um pensamento, direito a um pensamento político, a estudos mais aprofundados. Ou seja, são direitos democráticos, direito à leitura, que parece que não é muito valorizado e que parece que o mundo todo foi alfabetizado já, né? Porque quem como eu e você sabe ler, sabe entender, interpretar texto, ok, mas para uma população inteira que não teve acesso a esse tipo de coisa porque foi impedida, porque as elites daquele país não permitiram que a massa da população fosse letrada, Cuba não passa por isso. Cuba resolveu esse problema nos primeiros anos da Revolução. Então nós temos muitos motivos para apoiar o regime cubano, a democracia socialista que existe em Cuba, mesmo com vários problemas. Vou falar disso mais à frente. Novamente, Novamente o UOL Notícias. Manifestantes em Cuba contam presos às dezenas e buscam desaparecidos em meio a cortes de internet. Veja,
Numa situação dessas, veja, o que Cuba tá rolando é o seguinte. Em primeiro lugar, que eu não sou contra a ideia de um governo atuar para restringir certas liberdades por motivos de guerra. O que acontece em Cuba é uma questão de guerra, certo? É uma economia que está sendo bloqueada, que está sendo isolada do mundo, e isso gera situações semelhantes à guerra, a mesma coisa que acontece com a Coreia Popular. E outra coisa, nem sempre o governo vai acertar. A repressão que é utilizada em todos os governos do mundo, ela nem sempre afeta somente aqueles que o governo quer afetar. Então ela pode sair do controle, sim. E a repressão ela pode errar, sim. Eu não discordo, como acontece aqui na CNN Brasil. A Espanha exige libertação de jornalista preso durante protestos em Cuba. Vamos partir do princípio que isso aqui está correto. Eu não sou contra a ideia de que uma pessoa que tente desestabilizar uma economia, desestabilizar um regime, desestabilizar uma situação que já está tensa, especialmente numa situação comparável a uma guerra, seja presa, seja isolada, seja impedida de falar abertamente. Porque, de novo, estamos numa situação de guerra, uma situação extremamente tensa, e é necessário tomar medidas tensas, medidas medidas extremas para evitar uma degradação dessa situação. Eu concordo plenamente com a ideia da China e da Coreia Popular de restringir a questão da internet ou de criar mecanismos para impedir que as redes de internet que são sediadas no exterior, as redes sociais que são sediadas no exterior, todos os mecanismos de controle político do exterior não afetem esses países. Eu concordo plenamente que eles tentam fazer de tudo para que esses mecanismos não afetem esses países. É fundamental isso, porque os Estados Unidos e vários outros países imperialistas têm um histórico de desestabilizar países de todas as formas que eles conseguirem, todas as formas. E medidas extremas devem ser tomadas para evitar esse tipo de coisa. Estamos no lado certo da história, certo? No lado certo, no lado correto da história, no lado humanitário da história. E eu não vejo problema que, em situações extremas como essa, a internet seja restringida por um breve período, pessoas sejam detidas por um breve período e outras pessoas que têm o objetivo de desestabilizar uma situação já tensa sejam também caladas ou detidas. Mas é claro, eu não defendo que isso seja constante, eterno, ad infinitum. Eu estou apenas dizendo que é sim mais do que justificável, tanto que vários países considerados democrático-liberais fizeram isso em períodos de guerra. Você acha mesmo que o Reino Unido e os Estados Unidos eles foram complacentes com qualquer tentativa de espionagem, qualquer nacionalidade alemã ou italiana que chegava, ou japonesa, né, que existia dentro desses países? De jeito nenhum. Obviamente que a repressão, eu não concordo com a repressão em todas as situações. Eu concordo que um Estado ele tem que fazer, um Estado, uma população, um regime em combate tem que fazer de tudo para se manter vivo. E eu não vejo problemas a priori com o conceito de silenciar certos agitadores negativos. Eu acho isso uma coisa até meio que fundamental e estrategicamente correta. Mas é claro que nem sempre é feito da forma mais adequada. E às vezes várias injustiças podem acontecer. E eu concordo que muitas vezes, em ambos os lados, em todos os lados, acontecem injustiças horrendas, horríveis. Mas eu concordo sim que essas pessoas devem ser detidas, silenciadas por um breve período de tempo, porque desestabilização não é algo que deve ser tolerado. Cortes de internet esfriam protestos em Cuba. Isso aqui é notícia da Veja, normal, já farei. Protestos em Cuba arriscam acentuar a piora da Covid-19, isso aqui é do Portal Terra. Isso pode acontecer de fato, mas enfim. A gente aqui no Brasil também faz manifestações muito maiores do que essas que aconteceram em Cuba contra o governo. E a gente sabe muito bem que se a gente acha que um governo é responsável por alguma coisa negativa que acontece em nosso país, é a nossa obrigação de protestar, mesmo que estivéssemos, como estamos, numa situação pandêmica, né? Porque se a gente acredita corretamente aqui no Brasil que um governo foi responsável por alastrar a pandemia em todo o território, então é a nossa obrigação lutar contra esse governo, mesmo que em multidões nas ruas. Vamos ver. Protestos em Cuba. Como redes sociais foram cruciais em manifestações históricas. Normal, manifestações elas estão sendo puxadas nas redes sociais com muita frequência,
né? Não tem nada de errado nisso. Nós, aqui da esquerda, socialistas e comunistas e anarquistas dentro do Brasil, usamos muito as redes sociais para atrair manifestações contra um governo que nós achamos genocida. Então, os protestos em qualquer parte do mundo também vão utilizar esse mecanismo, né? Como foi no Egito, por exemplo, na chamada Primavera Árabe, né? Independente do caráter dos protestos, seja em Cuba, seja no Brasil, seja no Egito, as redes sociais são fundamentais para atrair protestos e protestantes, manifestantes. Vamos ver. Protestos em Cuba impulsionam disputa entre petistas e bolsonaristas. Isso aqui é mais um oportunismo de certa mídia, né, que tenta fazer uma comparação entre os extremos, né, como se Bolsonaro e Lula fossem extremos um do outro, né, como se o projeto centro-esquerdista conciliador do Lula fosse uma coisa radicalmente oposta ao projeto bolsonarista neoliberal. E muitas vezes, eles se encontram em certos aspectos, mas não vou fazer essa comparação aqui, porque as diferenças entre Bolsonaro e Lula são imensas, imensas. Não dá para fazer esse comparativo, mas obviamente que a mídia, ela tenta levar a gente a acreditar que eles são dois lados da mesma moeda, o que não é verdade. E está certo sim, os petistas têm que sim apoiar o protesto em Cuba. Não vejo problema nenhum da gente se diferenciar dos bolsonaristas nesse caso. Na verdade, é fundamental que a gente se diferencie dos bolsonaristas nesse caso. Aliás, qualquer coisa que diferencie a gente dos bolsonaristas é algo extremamente positivo. Extremamente positivo. Então eu não vejo problema nenhum que a gente se diferencie dessa galera. Bom, o vídeo ficou longo, né? Foi um vídeo aí de 16 minutos, já está chegando a 16 minutos. Eu só gostaria de fazer um resumo. A situação de Cuba é uma situação sim grave, extrema, uma situação ruim. É uma situação ruim e tem muitos e muitos motivos das pessoas se indignarem pela situação. Só que os principais motivos dessa situação ruim não se dá pelo governo socialista, pela administração do Partido Comunista, por Raul Castro, por Miguel Díaz-Canel, pelo falecido Fidel Castro. Pelo contrário, a administração deles fez com que as coisas fossem menos piores. Mas se a gente quiser culpar alguém, devemos sim culpar a situação de guerra colocada contra o país pelos Estados Unidos, ao embargo que foi reforçado por Trump, à situação pandêmica que vem piorando a situação cubana. Certo? Cuba é um país dependente que tem problemas similares a outros países dependentes. Tudo que você pode dizer contra a pobreza de Cuba acontece em vários outros países. A diferença é que em Cuba não temos um governo neoliberal que deseja direto ou indiretamente acentuar essas pobrezas. Pelo contrário, eles querem superar essas pobrezas e de fato conseguiram. Né? Conseguiram feitos que os brasileiros ainda estão com muita vontade de conseguir, como saúde e educação universal, né? Como, por exemplo, a superação do analfabetismo, como um governo que se preocupa com as necessidades basilares do povo. Nós não perdemos 80% do nosso comércio de um dia para o outro. Nós não fomos sancionados por um país muito mais poderoso que fica bem próximo de nós quando estávamos nas piores crises. Nós não tivemos que perder nosso principal produto de importação durante uma pandemia. Não precisamos. Nós não tivemos esse desprivilégio. Cuba teve. E antes da gente começar a criticar qualquer característica do governo cubano, nós temos que colocar em pauta a situação do embargo econômico contra Cuba, todo o desinvestimento, toda a chantagem feita contra Cuba. Ah, mas vocês querem um livre comércio, vocês querem que Cuba participe do capitalismo. Meu amigo, enquanto houver capitalismo, enquanto houver necessidade da gente comerciar para conseguir os bens necessários para a nossa vida, infelizmente, e eu digo em voz alta, infelizmente, nós vamos sim precisar comercializar com países, pelos mais diversos motivos. Enquanto Cuba não puder pedir de maneira socialista, de maneira comunista, aos países vizinhos o que ela precisa para sobreviver, enquanto ela estiver isolada do mundo, enquanto existir esse sistema de estados nacionais isolados, tendo que comercializar diplomaticamente, comercialmente ou financeiramente entre si, vamos precisar sim de uma troca mercantil, troca de produtos, porque infelizmente Cuba não produz tudo o que precisa. E mesmo a Coreia Popular, que pode produzir a maior parte do que precisa, ainda assim, os bloqueios são genocidas e cruéis. É necessário acabar com esses embargos para que Cuba possa enfrentar esses desafios e, consequentemente, novos desafios virão, né? Por exemplo, a entrada de capitais, a ascensão do comércio capitalista em Cuba, isso vai trazer novos desafios. Mas, por enquanto, é primordial que Cuba supere o bloqueio, o embargo. É primordial que os Estados Unidos revoguem o embargo econômico contra Cuba e é fundamental a nossa solidariedade ao povo cubano. Independente se o governo cubano está acertando em 100% dos casos ou se está errando em 100% dos casos, não deve se apoiar embargos que pressionem um governo
com a fome, com a miséria, a derrubar um governo que você não gosta. É isso, essa é a minha mensagem de hoje, longa. Eu devo ter me embolado em vários argumentos aqui, mas eu pretendo estudar mais sobre essa questão e falar de uma forma mais clara para vocês, porque é fundamental que a gente entenda a situação de um país pobre e subdesenvolvido e que, acima de tudo isso, possui um embargo genocida. Até mais, camaradas.